16 homens roubaram 70 milhões de dólares de um dos bancos mais seguros do Brasil, sem jamais entrar no prédio. Durante 3 meses, cavaram um túnel equipado com ar-condicionado, luz e vigilância, e quase escaparam. Essa é a história do assalto ao Banco Central, o maior roubo de banco da história do Brasil. Fortaleza, Brasil. Uma cidade litorânea com 2,7 milhões de habitantes, conhecida por suas lindas praias, turismo e, aparentemente, um solo perfeito para escavar túneis. A agência do Banco Central não chamava atenção. Era só mais um prédio público no centro da cidade. Mas, dentro do cofre, havia algo extraordinário. Centenas de milhões de reais em notas usadas, aguardando a destruição. O banco ficava em uma rua tranquila, cercado por prédios comerciais, mas havia um ponto fraco. A parte de trás do prédio dava para uma fileira de casas com quintais, e esses quintais levavam ao imóvel de aluguel. Imóvel esse que podia ser alugado anonimamente, sem muita burocracia. Lugar onde alguém poderia escavar, sem levantar suspeitas. Alguém definitivamente estava prestando atenção. Todo grande assalto precisa de um mentor. Nesse, havia vários, mas o líder era um homem chamado Paulo Sérgio. Não era um criminoso profissional, nem um chefe de tráfico. Era uma pessoa comum, um empresário, um homem de família. Um homem que, aparentemente, olhou para um banco e pensou: eu posso cavar até lá. Mas havia um problema. A sua construtora estava falindo e ele devia muito dinheiro a pessoas perigosas. Segundo o depoimento à polícia, a ideia surgiu enquanto ele trabalhava em um projeto de metrô. Ele viu como era possível e muito fácil escavar túneis. Paulo, então, montou sua equipe com cuidado. Precisava de especialistas. Um engenheiro de Minas, um especialista em solo, um topógrafo e um especialista em demolições. Homens que entendessem de terra, concreto e, acima de tudo, muita paciência. E é aqui que esse assalto se diferencia de quase todos os outros. A fase de planejamento durou 18 meses. 18 meses estudando plantas, analisando o solo, observando rotinas de segurança e esperando o momento certo. Eles usaram equipamentos de medição tão precisos que poderiam guiar até um míssil. Gastaram 200 mil dólares só em ferramentas. Tinha guinchos elétricos, vigas de aço e até um sistema de ventilação completo. Além do mais, uma linha telefônica improvisada foi construída para ligar a casa ao final do túnel. A escavação começou em maio de 2005, 3 meses antes do assalto. Eles trabalhavam apenas nos fins de semana, quando o bairro ficava em silêncio. Durante a semana, levavam vidas normais, iam ao trabalho, jantavam com a família e pense nisso. Durante 3 meses, todo fim de semana, esses homens passavam horas rastejando na terra, carregando baldes de areia. E quando chegaram à fundação do banco, veio um desafio. Precisavam cavar para cima, atravessando um concreto reforçado. Então, usaram ferramentas manuais e pequenas cargas explosivas controladas. Quando finalmente atravessaram, encontraram algo maravilhoso. Prateleiras cheias de dinheiro. Segunda-feira, 8 de agosto. Os funcionários do banco chegaram para trabalhar normalmente, mas congelaram. Dentro do cofre, nada, vazio. Não tinha nenhum cadeado quebrado, nenhum alarme disparado. Apenas as prateleiras vazias, sem dinheiro nenhum. E algo estranho no chão. A polícia ficou perplexa. Nos primeiros dias, os investigadores focaram em suspeitos internos.
Demorou dias até alguém pensar em olhar embaixo da terra. Quando finalmente encontraram a entrada do túnel, na casa alugada. Mas os ladrões já estavam há uma semana. Mas em poucas semanas a polícia recebeu a primeira denúncia. E em poucos meses as primeiras prisões foram efetuadas. E no fim de 2006, 39 pessoas haviam sido presas e cerca de 20 milhões de dólares recuperados. Hoje, o assalto ao Banco Central é ainda o maior roubo de banco da história do Brasil. O túnel foi selado com concreto. A casa que foi usada para o roubo foi demolida. A maioria dos ladrões cumpriu pena. Mas 50 milhões de dólares ainda estavam desaparecidos. Em algum lugar do Brasil, alguém pode estar sentado sobre uma fortuna, resultado do crime mais paciente já cometido. O assalto ao Banco Central mudou para sempre a segurança bancária. Agora, os cofres são verificados contra túneis. Sensores e radares subterrâneos são o padrão. E o Banco do Brasil tem uma nova regra. Sempre olhe para baixo.